Um samurai acompanhava os últimos momentos de sua esposa moribunda. Os médicos já haviam lhe dito que ela não duraria mais nenhum dia. Apesar de ser bastante jovem, ela não temia o fim de sua existência. O que realmente a preocupava era que seu marido se casasse com uma outra mulher, logo que ela partisse. O samurai quis saber o que afligia a moça, para que assim ele pudesse amenizar seu sofrimento. E ela disse que temia que o coração do samurai fosse ocupado por outra mulher e que as memórias do amor do casal fossem apagadas. O samurai jurou que ninguém iria substituí-la em seu coração, mas a esposa disse ao samurai que ele não deveria jurar de forma leviana e que sabia que ele se casaria com alguém logo que ela partisse deste mundo. O samurai reafirmou seu juramento de que jamais se casaria com outra mulher. A jovem ficou satisfeita, pois seu marido era um homem honrado e jamais havia quebrado uma promessa. Ela ainda faria seu último pedido, que era de ser sepultada no jardim, logo abaixo de sua árvore favorita. E assim, ela estaria sempre perto de seu amado. Conforme já era previsto, a jovem não sobreviveu até o nascer do sol de um novo dia. Após o sepultamento, o samurai colocou junto ao corpo de sua esposa o sino que ela usava em seus rituais budistas. Ele acreditava que certamente ela gostaria disso. A esposa do samurai foi sepultada conforme seu desejo, em seu jardim, na sombra de sua ameixeira favorita. Uma grande tristeza tomou conta do coração do samurai, que por muito tempo lamentou a morte de sua amada. Por mais de um ano, o samurai manteve-se enlutado e não reparava que era cobiçado por várias pretendentes. Mas ele se manteve fiel à sua promessa e não cogitava procurar outra esposa. Certo dia, o samurai foi chamado ao palácio de seu senhor, que havia ouvido a queixa de que o samurai havia esnobado a proposta de casamento de outras famílias de honrados samurais. O daimyo disse ao samurai que ele era o único filho de uma linhagem de guerreiros que por séculos serviram ao seu clã, e que por isso era sua obrigação dar continuidade à sua família e assim preservar a história de seus ancestrais. E disse que tinha uma noiva ideal para ele. Ela era bela, doce e de uma família honrada. Com ela ele teria herdeiros que honrariam o nome de sua família. O samurai não tinha como se esquivar de seus deveres com seu senhor e sua família, e por isso concordou em se casar novamente. Apesar de estar cumprindo apenas seu dever, o samurai quebrou a promessa feita à sua antiga esposa. Já era tarde da noite, quando a nova esposa do samurai acordou, com o som de um tilintar de um sino vindo do jardim. Seu marido dormia um sono pesado, após um dia cansativo, e por isso ela decidiu ir sozinha, verificar a origem do som. Ela foi até a varanda, em busca do som, mas ao chegar no jardim, os tilintares cessaram. No dia seguinte, o samurai disse à sua esposa que passaria a noite fora, pois estava responsável por chefiar o turno da noite da guarda do castelo de seu senhor. Ao ver seu marido partir, a jovem ficou um pouco ansiosa por ter que passar a noite sozinha naquela casa. Ela demorou um pouco, mas enfim conseguiu pegar no sono. Já havia passado da meia-noite, quando ela novamente acordou com o barulho do sino. Foi então que ela percebeu que o barulho do sino estava se aproximando. A porta se abriu e uma figura de uma mulher com cabelo no rosto se revelou. A jovem esposa tentou gritar e fugir, mas ela estava completamente paralisada. A visitante se aproximou bem próximo a ela e disse que aquela casa lhe pertencia, e este era o último aviso: saia da casa ou morrerá. No dia seguinte, o samurai se deparou com sua esposa chorando e implorando para que ele a devolvesse à sua família, pois o fantasma de sua antiga esposa a estava assombrando e ameaçando. O samurai disse a ela que ela não tinha nada a temer, pois aquilo não deveria passar de um pesadelo. Mas ela lhe garantiu que aquilo não foi um pesadelo e que ela tinha visto tudo com seus próprios olhos.
O samurai disse que deixaria 2 de seus melhores guardas para que assim ela se sentisse segura. Com o cair da noite, o samurai se despediu de sua esposa, deixando-a na companhia de seus 2 seguranças. Já era tarde da noite quando a jovem se dirigiu aos seus aposentos, enquanto os 2 guardas jogavam uma partida de Go para passar o tempo. Foi quando, no meio da madrugada, os sinos começaram a tilintar. Os guardas viram a morta-viva cruzar a sala, mas como que por magia, eles ficaram completamente congelados. A antiga esposa entrou no quarto de sua rival, e os guardas ouviram apenas os gritos de terror. Quando o samurai retornou para casa, os guardas estavam desacordados, e um terrível rastro de sangue registrava que algo terrível havia acontecido. O marido ficou horrorizado ao encontrar o corpo de sua esposa sem sua cabeça, que parecia ter sido arrancada por meio de força bruta de seu corpo. O samurai, aos berros, acordou os guardas que estavam tombados no chão. Os homens contaram ao samurai as terríveis cenas que presenciaram e sobre a criatura sobrenatural responsável por tal crime. Foi então que o barulho do sino ecoou vindo do jardim. O samurai abriu a porta que dava para o jardim e se deparou com uma figura sinistra. Ele se aproximou com a espada em punho e percebeu que aquela era sua ex-esposa e que em sua mão ela segurava a cabeça de sua nova e infortunada esposa. A criatura disse que ele havia feito uma promessa de que jamais permitiria que outra mulher ocupasse seu lugar. Mas o samurai gritou dizendo que a menina era inocente e que não merecia tal destino. E sua ex-esposa disse que quando um samurai quebra uma promessa, ele deve estar preparado para enfrentar as terríveis consequências. O samurai então atacou a criatura, que desapareceu como se nunca houvesse existido. O samurai foi tomado pela culpa, pois se ele tivesse mantido sua palavra, nada daquilo teria acontecido, e a inocente moça ainda estaria viva. Coberto de vergonha, o samurai escolheu o único caminho que julgava digno